Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Musical, esse programa que é uma parceria entre a TV Unimap, a Tempo de Comunicação e Cultura e o Groove Music Studio. Programa esse que tem como objetivo falar sobre a diversidade musical, falar sobre diferentes estilos e sobre a música aqui da nossa região. E hoje o bate-papo é sobre MPB, música popular brasileira, e para isso eu estou recebendo a Josi, que é aqui do ladinho de Limeira, com uma carreira muito legal, fazendo som próprio, tocando bastante. Josi, primeiramente, obrigado, seja bem-vindo à Conexão Musical e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho, da minha trajetória, falar da minha música. É um prazer. Legal, o prazer é todo nosso. E, Josi, como começa a sua história na música? O que você ouvia na infância, na adolescência, que fez esse despertar em você? A minha maior influência foram os meus pais, né? Meu pai é cantor, compositor, então ele sempre estava trabalhando com música, gravando, fazendo shows. E minha mãe, ela também compõe, mas não trabalhava com música, mas ela estava sempre contribuindo com a carreira do meu pai, ajudando ele nas composições, ajudando ele nos processos de produção também. Então a gente cresceu nesse ambiente. Eu tenho mais 4 irmãos, 2 irmãs, 2 irmãos. Eles são músicos também? Todo mundo quando o bichinho pica, né? Não tem jeito. Não deu para fugir, não teve outro jeito. A música pegou a gente de jeito e foi muito bom esse processo. Assim, a gente cresceu vivenciando a música o tempo todo no nosso dia a dia. E aí acho que as primeiras influências foram as músicas do meu pai, da minha mãe, que estavam sempre ali no nosso dia a dia. Meu pai faz uma música mais, um sertanejo romântico. A minha mãe faz uma música mais para um lado MPB, mais pop também. E aí a gente cresceu ouvindo também muita música brasileira, gostava muito de ouvir rádio, né? Rádio hoje em dia é fundamental, né? E aí teve uma fase que eu ouvia bastante flashback também, gostava muito dessa linha do flashback. Enfim, e aí fui colhendo várias coisas aí nesse caminho. Legal essa importância, até a gente falou numa entrevista anterior, a importância da rádio tem, tanto para servir como uma espécie de curadoria de conteúdo musical, né? Para você descobrir novos sons. Eu acho que você passou por isso também, de ouvir a rádio, dali se descobrir, ouvir sons. Foi um pouco disso também? Sim. E ainda tinha aquela época que a gente colocava a fita no rádio e aí, enquanto estava tocando a música que você queria ouvir de novo, e você não tinha o CD, você gravava na fita. Passei muito por isso. Passava muito por isso, ficava esperando a música tocar, né? Legal. E quanto a artista, você falou muito da influência dos seus pais, né? Uhum. E quanto a artistas de uma forma geral, o que você costumava ouvir? Teve a fase do Sandy Júnior, que acho que o Brasil é difícil, né, não ter se influenciado. Inclusive, eu e minha irmã Cristiele, que é a irmã que tem a idade mais próxima da minha, meus pais colocavam a gente para cantar juntas, como uma dupla, e Sandy Júnior era uma base do nosso repertório, assim, quando criança. E aí depois fui ouvindo outras coisas, né? Chico Buarque também fez parte assim do nosso repertório, Gal Costa. E teve muito rock também, a gente ouviu pop rock, ouviu essa linha toda. Lá fora a chuva vem e aqui dentro também. São coisas que a gente tem que escutar. Coisas internas e profundas por si só. E a gente tenta não deixar a mente ir, não deixar subtrair o que temos aqui. Como foi começar a se apresentar, né? Tudo bem, você vivenciou tudo isso ao longo da infância, da adolescência, mas imagino que seja um passo a mais você se apresentar e se reconhecer enquanto cantora, ter a própria banda. Como é que foi esse processo? É bem legal falar disso, porque assim, meu pai sempre influenciou a gente a estar no palco. Então, às vezes ele tinha algum show que ele podia nos levar e fazer alguma participação, ele levava. Então, isso foi legal para a gente não ter aquele medo do palco, né? Porém, como cantora, como eu cresci cantando com a minha irmã, por um tempo, eu percebia que minha voz
faltava um pouco, desenvolver um pouco o potencial individual da minha voz, né? Eu estava sempre cantando em dupla e eu sentia que eu era bastante tímida, né? E precisava desenvolver esse lado, né? Então a gente teve banda, os 4 irmãos, porque eu tenho uma irmã caçula, né? Então ela demorou um pouco mais para entrar, mas nós 4 tínhamos uma banda entre irmãos, assim, na adolescência, que foi muito legal para a gente começar a se posicionar, colocar as músicas. Mas aí foi depois, na época assim mais de faculdade. Inclusive, eu me formei em música pela Unimep aqui. Ah, que legal, que legal. Isso. E aí que eu comecei a cantar, que aí a gente foi... foi ficando diferente as rotinas, né? A gente não conseguia mais ter uma rotina tão junto quanto na adolescência. E aí, nesse processo, eu comecei a desenvolver mais a minha voz individual e aí explorar mais a potência dela. Aí que eu comecei a me entender melhor como cantora, assim, né? Como musicista, enfim, de estar na música, esse todo já estava presente. Mas, como cantora, foi ali que eu comecei a desbravar, realmente me entender sozinha, como que eu me expressava, o que eu realmente gostava de cantar, o que dava mais força para minha voz, enfim, esse processo. Legal, geralmente quando a gente começa, né, como músico, como musicista, a gente começa tocando músicas e artistas que a gente gosta, que a gente admira. Como é que começou o processo para você compor as próprias canções, se tornar compositora? Foi um estralo, foi uma coisa que caminhou concomitantemente? Como é que foi isso? Eu acho que pelo fato dos meus pais serem compositores, isso... e eles tinham uma prática bastante intensa disso, assim, no dia a dia, e isso foi puxando a gente, assim. Então, por exemplo, minha mãe em casa, sempre que a gente ia fazer alguma atividade natural, assim, do dia a dia, ela incentivava a gente a criar alguma música, a brincar cantando e inventando coisas. Então, na infância, isso era uma coisa natural, a gente não pensava que pudesse virar música, né? Mas é depois, na adolescência, que a gente começou a se apresentar e aí a pensar na ideia de formar uma banda e tudo mais. Foi aí que eu comecei a criar ideias e falar, opa, acho que dá para fazer uma música aqui. E aí não parei mais. A partir da primeira, abriu a porteira, né? Isso, aí vem. E faz tempo que você começou a compor? Como é que foi mais ou menos isso? Eu comecei quando eu tinha uns 16 anos. Faz uns 15 anos, Então já tem uma trajetória. Tem uma trajetória grande. Uma história. Isso. Que temas você costuma abordar nas suas composições? Eu acho que, no geral, eu abordo amor no geral, assim, e a busca pela paz, a busca por sermos seres melhores, né? Por olhar para o mundo e ver as coisas boas que tem nele também. Temos tanto pra pensar, então senta aqui nesse sofá, vamos conversar, deixar a vida inteira fluir, olhando essa plantinha aqui, a gente pede pra não ir. Vem, senta aqui nesse sofá, vamos conversar e deixar a vida passar. O que é que tem? Todo mundo se dá bem quando se tem uma boa conexão. Josi, você é de Limeira, mas você está sempre aqui em Piracicaba, né? Como você disse, você se formou em música aqui. Como é que você vê a cena local? Abrangendo vários estilos, né? Eu costumo falar que Piracicaba é um berço cultural muito forte, né? Tem talentos em todas as áreas, na música não é diferente. Como é que você vê esse intercâmbio entre os outros músicos? Como é que é isso? Eu sinto sempre Piracicaba é como o rio, né? Ela flui. E a cena musical aqui é cultural, né? No geral, acho que ela é muito forte, realmente. Tem muita gente boa, muita gente assim inspirada, com muita garra, né? Fazendo coisas que acredita realmente, né? E é muito gostoso assim poder vivenciar, ter contato com essa turma aqui de Piracicaba, porque existe realmente um fluxo muito bom e de muita produção, e as pessoas partilham e querem estar juntas fazendo, assim, então se ajudando, né? E é bem legal esse movimento. Legal. E, assim, a gente teve um momento recente da pandemia, né? Como é que foi esse momento da pandemia para você? A gente que vive de cultura, foi um momento difícil? Como é que foi esse período? Não tem como falar que foi um período bem difícil assim da gente se adaptar, né? Num primeiro momento.
O que foi legal, apesar do todo, né, da parte ruim da gente ter que ficar isolado, mas acho que a gente conseguiu aproveitar algumas ferramentas que a gente não usava tanto, né? Que é essa coisa da gravação em casa, de aprender a fazer um vídeo, né, ok ali que a gente pudesse partilhar. Então, para mim, eu consegui desenvolver um pouco mais essa parte, né, de bastidores ali, que é uma coisa que às vezes na correria, na rotina normal, a gente não tem tanto tempo assim de cuidar desses né? Eu vi muita banda, inclusive, nesse período, que eles criaram uma sistemática que não tinham de cada um criar, gravar na sua casa. Grandes bandas, inclusive, fizeram isso com videoclipes, né? Funcionou mais ou menos um pouco disso. Você com os seus músicos, mandando material para você, às vezes via WhatsApp ali mesmo. Funcionou dessa forma, mais ou menos? Sim, teve bastante aquelas collabs, né? De fazer os vídeos partilhados. É muito comum, sim. E na pandemia, no começo do isolamento ali, né? Quando surgiu, eu ainda não estava com foco no meu trabalho autoral. Apesar de compor há muito tempo. Só em 2021 que eu comecei realmente a produzir as minhas músicas, né? Mas, inclusive, acho que nesse período todo de isolamento, que a gente ficou ali muito preocupado com a vida, né, e lembrando o quanto ela é frágil, né, e passa rápido, enfim. Aí foi um momento que eu realmente decidi dar foco às minhas composições, que eu falei, a vida passa rápido, então vamos fazer o que a gente mais ama, o que a gente acredita que é o melhor da gente fazer para o mundo, e aí foi muito legal. E nesse processo, acho que a gravação, no geral, foi otimizando, né? Tudo ficou mais prático, assim. A gente conseguiu acessar formas mais acessíveis, né? De fazer gravações. Inclusive, os singles que eu gravei nesse meio tempo, todos foram gravados de formas, assim, às vezes, metade à distância, né? Gravava um trecho lá, voltava. Então, a gente pegou um pouco disso, mesmo já estando numa fase um pouco mais flexível, né, do isolamento ali. Uma boa conexão, uma boa energia cola de montão quando se tem um vinho bom e muita risada para dar. Eu vejo você aqui, a gente vai seguir a estrada aqui, o mundo dá me dê a mão. Enquanto não se vê televisão, a gente pode experimentar. Nesse sofá, vamos conversar. Como é que foi a partir do momento que você decidiu focar no seu trabalho autoral? Imagino que você fazia cover antes, né? Como é que foi essa transição? Foi um momento de desafio? Talvez seja um pouco mais difícil achar locais para tocar, né? Como é que foi isso? Eu cantei muito tempo em bandas covers mesmo, mas eu acho que eu tive um processo com a banda Sou Ela, que é uma banda autoral, sim. Aqui da região também. Eu fazia parte da Sou Ela, então com a Sou Ela a gente lançou um EP autoral, antes da pandemia, né, em 2019. Eu acho que ali foi um processo muito bom de vivenciar, né, de estar vivendo um trabalho todo focado no autoral e entender um pouco mais do todo, né, que são várias coisas, né? Não é só gravar a música, tem toda a parte por trás da produção e de pensar como vai distribuir aquela música, como vai, né, as melhores coisas para fazer. E aí foi uma escola, né, essas vivências, além das vivências de tocar os covers, né? E aí o processo difícil foi que, para me focar, né, nessa produção autoral do trabalho solo, eu precisei parar muitas coisas que eu estava fazendo, né, e falar, não, peraí, a minha energia tá muito espalhada e para focar eu precisava realmente sair de alguns projetos, inclusive da Sou Ela e de outros projetos que eu estava envolvida, para focar nisso, né? Porque tudo exige muito, né? Então a gente precisa direcionar a energia realmente, né? E aí tem sido um processo muito legal, né? Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo e muito, né? Então
foi realmente esse processo de começar a lançar, aí começar a ganhar espaços, a mostrar, olha, gente, agora eu estou com o meu trabalho autoral, aí, né? E aí as pessoas vão pensar em mim agora a partir do meu autoral, né? E não dos covers, e não das outras referências, assim. Legal, eu vejo que você trabalha bastante a parte digital, né, de redes sociais. Como você vê a importância de se trabalhar isso para levar ao público o seu trabalho? Como é que tem sido? Eu acho que a rede social é o nossa TV individual, né? TV que cada um tem a sua própria, né? Isso, então é uma oportunidade de a gente mostrar o que a gente, né? Tudo que a gente pode mostrar assim para as pessoas, né? É a forma da gente atingir mais pessoas, né? Trazer mais público. E então eu acho que é muito benéfico, a gente tem que aproveitar mesmo, né? E usar. E vai equilibrando, né? A gente traz o pessoal e leva para as nossas apresentações, leva para a vivência física. Então, é uma partilha, né? Acho que as coisas vão se agregando. Assim. Isso aqui, né? Você está se apresentando aqui com a gente, é uma formação em que você faz a guitarra base, tem mais o guitarrista, tem um sax, baixo e batera, né? Isso. É assim que você costuma se apresentar também? Como é que é? Depende, né? A gente varia de acordo com cada proposta. Já me apresentei. Eu fiz no ano passado, né? Eu lancei a música Sem Se Arriscar e fiz a estreia do show autoral, né? Então só em 2000. Ano passado, a estreia. Isso, ano passado, Então nesses 2 anos eu estava construindo um público, né? E aí a gente fez esse show no ano passado, foi bem legal, assim, teve um feedback legal do público. E aí esse ano foi esse processo de começar a me apresentar em mais lugares, né? Tive convite para festivais, para vários eventos. E aí nessas formações, teve formação que eu fui em trio, era baixo, batera e eu com a guitarra e a voz. Teve outros que tinha teclado, outros tinha percussão, outros era só eu e o violão. Então a gente tem que realmente ir se adaptando. Estamos de acordo com a música. Exatamente. Né? Senta aqui nesse sofá, vamos conversar e deixa a vida passar. Deixa de ilusão e vem conversar. Tanto se tenta ser melhor. Seria apenas estar e aproveitar cada momento. Então A gente falou das suas influências, né, que você ouvia lá atrás. Hoje em dia, o que você ouve? Olha, é tanta coisa. A música é muito dinâmica. Eu sempre acho difícil falar de referências, porque eu sempre escuto muita coisa, né? Mas acho que nesses últimos anos eu foquei muito na música brasileira, né? Eu me formei no Conservatório de Tatuí, e aí o nosso foco de estudo, inclusive, é muito a música brasileira. Então, me dediquei a ouvir mais de Gal Costa, mais de Clara Nunes, que são cantoras excepcionais, né? E estudar mais a fundo, ver como elas faziam todas as coisas que elas fazem, né? Acho que a escuta é um estudo incrível, né? Com toda certeza. Mas escuto também, gosto muito de artistas internacionais também, né? Tenho ouvido muito as coisas... teve uma fase que eu não ouvia muito o que estava mais pop no momento, sabe? As novidades do momento. E underground. Isso. Mais ou menos assim. Tem essa, né? E eu sou bastante nostálgica, então às vezes eu fico presa naquilo que eu gosto. E aí chegou um momento que as pessoas me perguntavam: você ouviu fulano? Aí eu, não. Aí você ouviu ciclano? Não. Aí eu falei, nossa, eu tenho que começar a ouvir essa turma.
Aí agora eu tenho feito bastante esse processo, assim, de estar bem ligada no que está acontecendo, ouvindo a galera que tá fazendo coisa agora, né? Importante, é o nosso momento, né, de ação, assim. Então é importante estar conectado. A contemporaneidade, Isso, né, o que tá rolando. Exatamente. Legal, Josi, para quem quiser saber mais sobre você, conhecer as suas músicas, tem material autoral seu disponível online, passa para o público aí suas redes. Ok, eu estou em todas as redes aí, TikTok, Instagram, Facebook, Josi Oficial, é só procurar. Estou também no Spotify, em todas as plataformas digitais, vocês conseguem acessar minhas músicas, ouvir no YouTube também, com vídeos, então aproveitem. Tem muito material legal para conferir. Eu olho pra trás, não tenho medo mais. Cada um colhe o que plantou. Descubro o que sou e ao meu lado que ficou, e eu vejo além um horizonte onde a dor de partir te ferir não leva mais minha paz. Tudo que sonhar são passos fáceis de fazer, apenas tente entender que nada se pode ter. Tudo que sonhar são passos fáceis de fazer, apenas tente entender que nada se pode ter sem se arriscar. Vou sonhar de novo e ver a lua num piscar ou entender, sem ter pressa pra viver. E eu vejo o mar, eu vejo a luz que vem mostrar uma estrela que chegou. Vou buscar o meu amor. Tudo que sonhar são passos fáceis de fazer, apenas tente entender que nada se pode ter. Tudo que sonhar são passos fáceis de fazer, apenas tente entender que nada se pode ter sem se arriscar. Duraia, sem se arriscar. O caminho é longo, mas se você se arriscar, ele vai. Durar, duraiaru, ibarapapuira, durubadubadeira, durubadubadeira. Josi, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal. Eu que agradeço. Legal, e o Conexão Musical de hoje fica por aqui. Acesse lá os links que a Josi passou para conferir música boa e logo logo a gente estará de volta com mais música, mais bate-papo e mais informação para você. Um grande abraço e até a próxima! Para mim foi uma experiência super boa, acho que é sempre legal a gente ter um espaço para poder compartilhar nossa história, falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa música, e mais legal ainda poder tocá-las aqui com a banda, então é uma alegria estar fazendo parte desse projeto.